Meu querido aluno, nesta aula vamos estudar 5 reservas de lucro. E quais são elas? Vamos estudar a reserva estatutária, a reserva para contingência, a reserva de incentivos fiscais. Vamos estudar a reserva de lucros a realizar e a reserva especial. Vamos começar pela reserva estatutária, né? E quero te antecipar, antes da gente ir para o texto legal e exemplos, como faremos com as 5, né? Que o estatuto pode criar, os sócios podem criar em assembleia, modificando o estatuto, tantas reservas quantas queiram. Por exemplo, para ajudar uma entidade ligada à assistência a idosos sem família ou a crianças com câncer. Nós podemos dar para quem a gente quiser parcela do nosso lucro. Vamos ao texto legal. Antes, quero ler com você, trazer à sua memória todas as 8 reservas de lucro. Primeira reserva legal, lá no artigo 193 da Lei 6.404. Depois, reserva estatutária, reserva para contingência, essa reserva nova criada pela Lei 11.638, de incentivos fiscais. Tudo isso aqui é reserva de lucro. Reserva de retenção, reserva de lucros a realizar, reserva especial e reserva prêmio na emissão de debêntures. Pois bem, essa é a sequência de reservas, todas essas aqui criadas pela Lei 6.404 e esta última pela Lei 11.941, ratificada pela Lei 12.973 de 2014. Começamos pela reserva estatutária e esse é o texto da lei no artigo 194. O estatuto poderá criar reservas, isto é, quantas quiser, desde que indique, modo preciso e completo qual é a sua finalidade, fixe critérios para determinar a parcela anual dos lucros, isto é, como calcular, né? Por último, estabeleça um limite. Pronto, você tem que se preocupar com isso e é isso que a banca vai te perguntar em reserva estatutária. Agora, como constituir? Aqui tem um exemplo, para deixar isso bem claro na sua cabeça. Vamos imaginar que uma empresa tem um lucro de R$100 mil. O lucro vai para onde? Vem da DRE e entra aqui nesta conta do PL. Conta lucros ou prejuízos acumulados. R$100 mil. Está aqui. Se queremos destinar 10 mil deste lucro para uma reserva estatutária, fazemos este lançamento. Débito aqui para a reserva específica. Está aqui, sacar 10 para esta reserva. Pronto, estou transferindo para cá. Perceba, é a transferência de valor de uma conta do PL para outra conta do PL. Isso aqui é um exemplo de fato permutativo. Embora envolva contas do PL, não alterou o PL em quantidade, alterou ele em qualidade. Perfeito? Muito bem, aqui o lançamento. Vamos agora para a reserva de contingência. Reserva de contingência. Para que esta reserva? Essa reserva é criada quando a administração da empresa e os sócios concordam poder vir no exercício seguinte algo que venha afetar muito a empresa. Por exemplo, um concorrente entrando que vai afetar muito o mercado, uma nova tecnologia, né? Problemas judiciais como esse que as construtoras estão sofrendo em função da Lava Jato. Tiveram grandes lucros no ano passado, mas vão ter que pagar pesadas multas a partir desse ano. Então, para que distribuir o lucro se vai precisar da grana no ano seguinte? Então, sempre que a administração, apoiada pelo sócio em assembleia, concordar que existe uma causa provável, certo? Essa causa tem que estar bem definida. E provável em contabilidade é aquilo que tem mais chance de acontecer do que de não acontecer, portanto, mais de 50%. Vamos ao texto legal. Aqui, a Assembleia poderá, por proposta dos órgãos da administração, isto é, os gestores da companhia, os diretores da empresa, destinar parte do lucro para a formação de reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição de lucro decorrente de perda, o quê? Perda julgada provável. Não é perda possível, certo? É perda julgada provável, mais de 50%, cujo valor possa ser estimado. Então tem que ser algo bastante razoavelmente concreto, certo? Veja bem, a proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda, justificar as razões de prudência.
para constituir a reserva. E por último, a reserva tem que ser revertida. No exercício que deixarem de existir as razões que justificaram a sua ocorrência, né? Aquela perda, a sua constituição. Né? Então veja bem, tem que reverter na hora que sumirem as razões ou que a perda tiver ocorrido de fato. Pode sobrar um pedaço da reserva. Constituímos 30 mil e só 50 só necessitamos 20. Então a sobra volta. Né? Muito bem, um exemplo aqui para você entender de maneira bem prática. Olha só, lucramos 100 mil e queremos destinar para uma reserva de contingência 30 mil. Aqui o lucro que vem do resultado entra no PL, 100 mil reais. E aqui a gente vai sacar daqui quanto? 30 mil. Então eu vou dar um débito nessa conta de 30 mil. Certo? Está aqui, ó, para constituir a reserva. Novamente um fato permutativo. Diminui uma conta do PL, aumenta outra conta do PL. Não altera o PL em quantidade. Perfeito? Aqui temos a reserva de retenção de lucros, né? E esta reserva é também chamada de reserva orçamentária. Escreva aí no seu caderno. Orçamentária. Ou reserva de investimentos. Você vai encontrar ela em provas de concurso público com esses três nomes. Reserva de retenção, nome legal, reserva orçamentária, reserva de investimentos. Muito bem. A Assembleia Geral, também por proposta dos órgãos, pode reter parte do lucro prevista em orçamento para fazer o quê? Um determinado investimento. Mas muito importante, olha só, se uma empresa, um diretor propõe, vamos guardar 100 mil reais aí para comprar uma máquina. Se do lucro vai guardar, o lucro foi 100, eu vou guardar um pedaço disso para comprar uma máquina. Sei lá, 10 mil, 20 mil. Aí um acionista pergunta, mesmo que seja um minoritário, a máquina custa quanto? 200 mil reais. Epa, a gente só vai reter uma fraçãozinha desse 200 e de onde é que vai vir o resto? Se o diretor não responder com clareza de onde vai vir o resto, não vai poder fazer a retenção. Por quê? Porque o orçamento submetido pelos órgãos da administração tem que ter a justificação da retenção, com a justificação dessa retenção, deve compreender todas as fontes de recursos e aplicações. Todas. Né? Seja para capital fixo, isso é comprar uma máquina, ou financiar estoques ou clientes, né? Dando a eles mais prazo. Então, meu querido, tem que haver justificativa de todas as fontes. Muito simples, então. Para que essa reserva? Para fazer um investimento. Então, se a gente, do nosso lucro de 100 mil, nós queremos guardar 40 mil para comprar uma máquina, tem que seguir esse rito. Tem que ter o orçamento aprovado, a máquina custa quanto, desses 40 vai ser 200, então temos 40, de onde vai vir 160, tudo que estiver definido, aí pode reter. Como é que retém? Do mesmo jeito que as outras reservas. 40 mil eu vou tirar daqui, ó. Certo? E vou fazer o quê? E vou transferir para aquela conta lá, 40 mil reais. Novamente, fato permutativo. Uma conta do PL cai, uma conta do PL sobe. Muito bem. Reserva de lucros a realizar. Olha só, querido. Imagina uma empresa jovem que não tem sobra de capital. Aí teve um lucro importante no ano passado, 100 mil reais. Mas vendeu tudo a prazo. Só vai receber daqui a 12 meses, 13 meses, 14 meses. Fez vendas muito a prazo. Então, não recebeu ainda do cliente, mas já ganhou. Então, registrou por competência, economicamente já ganhou, mas não recebeu. Sob a ótica do pagamento de dividendos, você como sócio, você quer receber dividendos em dinheiro, grana na sua conta. Então, esse artigo diz o seguinte, olha, lucro realizado é aquilo que eu já recebi até o balanço no ano passado, o ano que está acabando, e lucro que eu vou receber no próximo ano. Porque é com o lucro recebido e que vou receber no próximo ano que eu vou pagar o dividendo no próximo ano. O dividendo tem que ser pago em 60 dias, mas ele pode ser prorrogado até o final de dezembro. Então, se considera dividendo realizado, lucro realizado para fins de dividendo, aquilo que eu já recebi
ou que vou receber no próximo exercício. Agora, se eu vendi muito a prazo para receber no longo prazo, no outro exercício, isso aí, meu querido, é considerado lucro não realizado. Vamos ao texto e ao exemplo. Aqui está o texto, né? No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do artigo 202, ultrapassar a parcela do lucro líquido, né, do exercício, portanto, o dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada. O que é realizada? Como eu já te expliquei, é aquilo que eu já recebi ou que eu vou receber no próximo exercício. Então, por proposta dos órgãos da administração, a Assembleia poderá destinar essa diferença para a reserva de lucros a realizar. Tranquilo? Muito bem. Aí a lei dá como exemplos aqui, ó. Para efeito desse artigo, considera-se realizada a parcela do lucro que exceder a soma de rendimento ou ganho líquido de operações de contabilização, cujo prazo de realização ocorra o quê? Após o término do exercício seguinte, isto é, no longo prazo. Então, tudo que está no lucro, mas que vai ser realizado no longo prazo, não está realizado. E equivalência patrimonial. Resultado de equivalência patrimonial é uma receita, porque a minha investida, aquela minha investida, seja ela coligada ou controlada, teve lucro. Se ela teve lucro, eu registro aqui uma receita proporcional. Também não é lucro financeiro. Então, ó, isso e isso não representam valores recebidos, apenas ganhos contábeis, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem aqui um exemplozinho para você, ó. Imagina que do lucro de 100 mil, apenas 10 mil foram ou serão recebidos até o próximo exercício. Os restantes 90 serão recebidos apenas após o próximo exercício. Os dividendos, ó, que essa empresa tem que pagar por estatuto, é 50 mil. Então, olha só. Estamos fazendo balanço aqui. Isso aqui é o próximo exercício, 2018. Aqui está o finalzinho de 2018. Aqui longo prazo, 2019. Certo? Se 90 mil, meu querido, eu vou receber aqui, ó, 90 mil eu vou receber aqui, meu lucro está todo não realizado em relação a essa data. Perfeito? Então, se eu só tenho 10 mil realizado, o dividendo é 50, eu vou tirar aquilo que está realizado, isso aqui é o que está não realizado. O que eu posso fazer? Pego 40 mil, que é aquilo que não está realizado, e constituo uma reserva de lucros a realizar, com uma parcela dos lucros não realizados, que só se realizarão no longo prazo. E fico esperando passar o tempo, certo? No momento que o cliente pagar, essa parcela se realiza, e o que eu faço? Aí eu faço uma reversão da parte realizada quando o cliente paga e volto para cá. E aí vai se somar ao próximo dividendo. Perfeito? Que é o que fala a lei. Vou voltar um pouquinho aqui para você ver no texto legal, olha só. Né? Deixa eu ver. Aqui não está muito claro, mas é isso que tem que ser feito. Perfeito? Vamos lá, vamos voltar lá então. Beleza? Muito bem. Entendemos reserva de lucro. Reserva especial para a gente terminar essa aula. Quando uma empresa vive uma grave crise, uma crise financeira, isso pode acontecer. Terminamos o ano, né, em dezembro, estamos fechando o balanço do ano passado, início de 2017, por exemplo, e aí um incêndio acontece na fábrica, enfim, um escândalo, um problema qualquer que afeta gravemente a situação financeira. Então, antes de ocorrer a assembleia, percebe-se isso, na assembleia a administração propõe, olha, não temos condições financeiras de pagar o dividendo. Então a gente retém integralmente o dividendo, esperando esse problema passar. Se o problema passar, no momento que passar, a gente reverte essa reserva para lucro ou prejuízo acumulado e aí sim paga o dividendo. Vamos ao texto legal? Aqui, ó. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem a Assembleia Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira. Acabou. Certo? O resto é pequeno detalhe, né? Se tiver conselho fiscal em funcionamento, esse conselho deverá dar um parecer. Se aberta, no caso de companhia aberta, os seus administradores encaminharão à CVM, em 5 dias dessa assembleia, né, a exposição de motivos justificando
o que aconteceu. Perfeito? E está aqui, ó. Os lucros que deixarem de ser distribuídos em função dessa reserva especial, se não absorvidos em prejuízos, em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que permitir a situação financeira. Perfeito? Como é que a gente constitui? Está aqui o nosso lucro. O dividendo do estatuto é 50%, portanto, R$50 mil. Aqui entrou o lucro. O que a gente faz então? Integralmente ele vai para a reserva especial. Novamente, fato permutativo, aqui cai o PL, aqui sobe o PL e fica aqui esperando a situação financeira se resolver. Quando a situação financeira, meu querido, ela se resolver, quando essa situação se resolver, aí este valor aqui, ou parte dele, volta para cá, volta para o PL, tá? Para que possa ser somada a um dividendo futuro. Perfeito? Muito bem. Resumo desta aula. Aprendemos reserva estatutária. O que é isso? A Assembleia pode criar quantas reservas desejar no Estatuto, desde que indique de modo claro sua finalidade, fixe os critérios de cálculo, estabeleça um limite. Aprendemos também sobre reserva de contingências. O que é isso? Formada caso existam perdas julgadas, não esqueça, prováveis, né? Cujo valor possa ser estimado, hein? Tem que indicar as causas claramente que justificaram e ela deve ser revertida quando não existirem mais razões que justificaram aquela perda, né? Ou quando a perda ocorrer. Reserva de retenção, também chamada de reserva orçamentária ou reserva de investimento, né? E ela para comprar ativo fixo ou para reforçar o ativo circulante, estoques ou crédito ao cliente. Todas as fontes devem estar definidas, não só essa parcela do lucro retida. Máquina custa 200 mil, retive 40. De onde vem os outros 160? Tem que estar definido na Assembleia que está decidindo reter parte do lucro. Não se esqueça que cada vez que eu retenho parte do lucro, formando uma reserva de lucros, eu estou diminuindo aquilo que eu vou distribuir para os sócios. Por isso tem que estar muito bem claramente definido. Ó, deve ser revisado anualmente. A cada ano tem que revisar se essa necessidade continua, né? Se fizermos um investimento, se não fizermos um investimento, né? Porque se não fizermos, evidentemente, tem que reverter de novo para aumentar o dividendo do próximo exercício. Reserva de lucros a realizar. Dividendo obrigatório, quando o dividendo obrigatório for maior do que a parcela do lucro realizada, certo? Veja bem, como é que é a composição do lucro não realizado? São os lucros de longo prazo, né? Aqueles que serão recebidos após o exercício social seguinte, portanto, aqueles que não ajudam a pagar o dividendo no próximo exercício, e ganhos não financeiros chamados de equivalência patrimonial. Perfeito? Reserva especial, terminando nossa revisão da aula de hoje, quando a situação financeira da empresa for incompatível com o pagamento de dividendos, né? O Conselho deve dar um parecer e, se for companhia aberta, a CVM tem que ser notificada em 5 dias. O dividendo não pago, né, com este motivo, deve ser pago assim que a situação financeira permitir, né, se não tiverem sido absorvidos, claro, por prejuízo. Se essa reserva aqui não for absorvida por nenhum prejuízo e não existir mais aquele aperto financeiro, evidentemente que esse valor tem que ser somado ao próximo dividendo e pago como dividendo no exercício seguinte. Meu caro aluno, e assim encerramos o entendimento de 5 importantes reservas de lucro. Até uma próxima videoaula.